Bom dia, sexta-feira, 7 de julho, estudo adicional. Efésios capítulo 1, de 3 a 14, tem sido usado por algumas pessoas para ensinar que Deus predeterminou o futuro dos seres humanos, predestinando alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Essa doutrina da predestinação teve sua origem com João Calvino, um dos grandes reformadores da época da Reforma Protestante, mas a despeito de sua importância para a Reforma Protestante, alguns de seus ensinamentos não se afinam com as Escrituras. Efésios capítulo 1, verso 5 diz: "E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo." E no verso 11 do capítulo 1, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Pegando esses textos isolados, e mais alguns na Epístola de Paulo aos Romanos, e na primeira Epístola de Pedro também, alguns creem nesse conceito calvinista, de que Deus estabeleceu dois decretos, um selecionando um grupo de salvos e outro o grupo de perdidos. E Calvino mesmo disse que esse seria o terrível decreto de Deus. Ouçamos as suas palavras, eu vou ler aqui duas citações de Calvino. "Chamamos predestinação o eterno decreto de Deus, pelo qual houve por bem determinar o que acerca de cada homem quis que acontecesse. Pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, preordenou a uns a vida eterna, a outros a condenação eterna. Portanto, como cada um foi criado para um ou outro desses dois destinos, assim dizemos que um foi predestinado ou para a vida ou para a morte." Institutas, volume 3, capítulo 21, seção 5. E uma outra citação: "A Escritura mostra claramente," eu não sei onde ele chegou a essa conclusão, "que designou de uma vez para sempre, em seu eterno e imutável desígnio, aqueles que ele quer que se salvem, e também aqueles que Deus quer que se percam." Institutas, volume 3, capítulo 21, na seção 7. Institutas constituem a obra principal da teologia do reformador João Calvino. Eu digo assim, eu não sei qual forma ele chegou a essa conclusão, porque os textos que ele usa como suporte não ensinam isso. Estão isolados do seu contexto. Porque o que a Bíblia diz sobre o desejo de Deus de salvar o ser humano? Eu costumo falar que tem coisas na Bíblia, tem doutrinas estranhas que são ensinadas por líderes religiosos, que você não precisaria nem do texto bíblico para mostrar que está errado. Mas vamos aqui usar os textos que são claros. Porque não é racional você imaginar um Deus que ama todos os seus filhos, que ama suas criaturas. Não é coerente você imaginar que Deus iria criar a grande massa dos seres humanos, porque o número de perdidos será muito maior do que o de salvos. Você imaginar que um Deus de amor criou milhares, milhões, bilhões de pessoas com um destino de perdição determinado por Ele mesmo, Deus, e criou só um pequeno grupo para que fossem salvos. Esse não seria um Deus de amor que a Bíblia ensina. Vamos aos textos. João 1:12. "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome." Tito 2:11. "Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens." 2 Pedro 3:9. "Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." Apocalipse 22:17. "Quem quiser, receba de graça a água da vida." Deus não predestinou ninguém para a perdição. Pelo contrário, é seu desejo que ninguém se perca. Todavia, não pode interferir nas decisões do homem, por força do livre-arbítrio que ele conferiu ao ser humano. Todos têm a oportunidade de se salvar, mas isso é exclusivamente uma decisão pessoal. O homem é livre para decidir qual o seu destino. Porém, é inegável o anseio de Deus pela salvação de todas as suas criaturas. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo 2:4 diz: "O qual deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade." E João 3:16, talvez o texto mais conhecido das Escrituras: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Ezequiel, capítulo 18, no verso 12, diz: "Deus não tem prazer na morte do perverso. Pelo contrário,
Ele convoca, ele clama aos seus filhos que estão no caminho errado. Convertei-vos, convertei-vos e vivei. E eu quero citar aqui um último texto, Deuteronômio capítulo 30, no verso 19, que diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Caso alguém ainda tenha dúvidas sobre o que é melhor, bênção ou maldição, viver ou morrer, Deus ainda faz a gentileza de dar o conselho no final do versículo. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse é um Deus de amor que nós cremos. E Jesus ele estendeu a salvação a todos os seres humanos. Tenha um ótimo dia, fique na paz.